Deus abençoe, queridos. Abra sua Bíblia, Salmo de número 91. São todos bem-vindos à casa de Deus, à família Koinonia, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Domingo passado nós falamos sobre não perca a visão da eternidade. E de fato, a gente não pode perder a visão da eternidade, até porque nós não fomos feitos para viver somente aqui na terra. O período que nós viveremos aqui na terra é insignificante ao que nós viveremos na eternidade. E a gente não pode perder a visão da eternidade, queridos. Se a gente colocar os nossos olhos aqui na terra, nas coisas terrenas, nós corremos um grande risco de perder a visão da eternidade. E se a gente perder a visão da eternidade, nós jamais veremos o nosso Deus, como Ele é. E hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre não saia do esconderijo de Deus. Diga para a pessoa do seu lado, não saia do esconderijo de Deus. E complete, fala para ele, se você está fora do esconderijo, corra para o esconderijo. Amém. E por falar em esconderijo, nós vamos ler o Salmo de número... Muito bem, 91. Ah, tá fácil, tá ali, né? Salmo de número 91. Queridos, o Salmo 91 é um dos salmos, eu acredito, mais falados. Não sei se é o mais lido, mas é o mais falado. Existem 3 salmos que são os mais falados na Bíblia. O Salmo 23, que é o salmo do suprimento, né? É o salmo da provisão. O Salmo 91, que é o salmo da proteção. E o Salmo 103, que é o salmo da saúde. Veja como nós somos, né? Nós queremos a provisão, nós queremos a proteção e nós queremos a saúde. E quem quer a proteção, né, compra uma Bíblia. E às vezes a Bíblia, a maior Bíblia que encontra, abre a Bíblia no Salmo de número 91, compra uma mesa, ou uma estante, ou em cima da televisão, ou em cima do som, e abre a Bíblia no Salmo de número 91 e deixa lá. Porque acha que abrindo a Bíblia no Salmo 91 e deixando lá, eles vão ter proteção. Proteção contra os espíritos, contra os demônios, contra o olho gordo, contra o mal olhado, como um monte de coisa aí, né? Contra o azar, os encantamentos. E a gente acha que pelo fato de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, a gente vai estar protegido de tudo isso. E na verdade, queridos, a palavra simplesmente aberta, a Bíblia simplesmente aberta, ela não vai fazer diferença na sua vida. Não vai fazer diferença na sua vida. O que vai fazer a diferença na sua vida é se você pregar essa palavra e começar a ler, a se alimentar dela. O salmista Davi, ele disse, olha, Senhor, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque a palavra de Deus, ela é alimento. Ela é alimento. E hoje nós temos Bíblias diversas, e geralmente as Bíblias que nós temos, essa aqui eu ganhei no mês de junho, da minha digníssima esposa. Essa Bíblia, ela está nova, tá vendo? Dá para ver o brilhozinho dela aí? Estão vendo? Daqui uns dias esse brilho vai sair, porque de fato não é ouro, não é ouro. O ouro da Bíblia é quando você abre e você encontra as palavras que são preciosas. Elas são mais doces que o mel. Aleluia. É uma palavra que é viva. É uma palavra que é poderosa. É uma palavra que transforma. É uma palavra que liberta. É uma palavra, queridos, que ilumina. É uma palavra que nos mostra, que nos dá direção. E Davi, no Salmo 119, versículo 105, ele fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Na época de Davi,
Os viajantes usavam no seu tornozelo uma lamparina, uma lâmpada, para clarear, para que eles pudessem andar e não tropeçar. A lâmpada que eles usavam só dava para direcionar um passo. Então eles davam um passo, aí tinham que dar o próximo passo para iluminar. E eles iam de passo a passo, iluminando o caminho deles. A Bíblia, queridos, também é assim. Ela ilumina o teu caminho e ela te mostra o primeiro passo. Depois que ela te mostra o primeiro passo, ela vai te mostrar o segundo passo. Se você continuar lendo a Bíblia e se alimentando da Bíblia, ela vai te mostrar o terceiro passo, o quarto passo, o quinto passo, o sexto passo. Mas você precisa continuar se alimentando da Bíblia, da palavra de Deus. Porque se você continuar se alimentando da Bíblia, ela será luz para todo o seu caminho. Aí você vai, poxa pastor, por que a Bíblia então não mostra todo o meu caminho? Aliás, por que essa luz que você está falando da Bíblia não mostra todo o meu caminho? Sabe por quê, querido? Porque se mostrar todo o seu caminho, você não vai ter coragem. Você não vai ter coragem. Você precisa dar um passo de cada vez. Porque cada passo que você vai dando, Deus vai te dando uma experiência, Deus vai te moldando, Deus vai te capacitando para você dar o próximo passo. Porque existem coisas lá na frente que Deus tem para você, que você vai falar assim, cara, eu não consigo, eu sou pequeno demais. Sim, você sozinho, você é pequeno demais. Mas se você der os passos na presença de Deus, você vai alcançar. Aleluia! E você vai se fortalecer dia após dia, porque você se alimenta da palavra, e a palavra é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Aplauda o Senhor pela palavra de Deus. Aleluia! E também, queridos, porque a nossa vida, ela é por fé. A Bíblia fala que o justo vive pela fé, e não por vista, e não pelo que vê. Isso é desafiador. Quando é gerado em você esta fé. Claro que a fé, ela é gerada pela palavra de Deus. Jó, no capítulo 23, versículo 12, ele diz, as palavras da sua boca prezei mais que o alimento. Jó estava dizendo, a sua palavra, Senhor, é melhor do que um sanduíche do McDonald's. A sua palavra, Senhor, é melhor do que um almoço no restaurante mais caro de Brasília. A sua palavra, Senhor, é melhor do que aquela pizza que eu vou comer depois do culto, na melhor pizzaria. É isso que Jó estava dizendo. Sabe por quê, queridos? Porque o alimento não produz palavra, mas a palavra produz alimento. Oh, glória a Deus! A palavra produz alimento, e a gente precisa se alimentar da palavra. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento. Salmo de número 91. E o Salmo de número 91 nos traz os resultados de um relacionamento com Deus. Entenda isso. O Salmo 91, ele não foi feito para te proteger ou das coisas materiais. Embora Deus misericordioso, ele faz isso, ele nos protege. Mas o Salmo 91, ele fala das coisas espirituais. A questão é que nós levamos para as coisas materiais. O Salmo, ele faz promessas espirituais, queridos. Olha o que diz a palavra de Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Preste bastante atenção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa à sombra do Onipotente, ele pode dizer, ele tem autoridade para dizer, aquele que habita e que esconde. Aquele que não habita e não esconde, ele não tem essa autoridade, essa promessa não é para ele. Diz ao Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus,
em quem confio. E ele continua dizendo: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, darás para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, esse salmo, a gente não sabe de fato quem foi quem escreveu. Nós não sabemos. Alguns salmos foi Davi quem escreveu, outros foi Moisés que escreveu, outros os filhos de Coré. A Bíblia não fala quem foi que escreveu o Salmo de número 91. Há quem diga que foi Moisés pelo fato de ele ter escrito o Salmo 90. Mas uma coisa interessante, queridos, se você ler os Salmos, você vai ver as pessoas fazendo uma metáfora, usando metáforas para expressar quem é Deus. Isso é muito interessante. Por quê? Davi, ele chega no Salmo 23 e fala: o Senhor é o meu pastor. Porque ele, ainda jovem, cuidava de ovelhas. E ele tinha um cuidado especial com as suas ovelhas. E ele então, quando ele tinha o cuidado, ele livrava as suas ovelhas dos intempéries, das dificuldades, dos inimigos. E ele protegia. Então ele via o Senhor como seu pastor que cuida dele e supre as suas necessidades. Mas uma coisa eu quero dizer para você: independente do seu conhecimento, Deus ele quer se revelar a você. De uma forma ou de outra, Deus ele quer se revelar. Ele não vai deixar nada que você não possa o conhecer, ele vai se revelar, porque Davi conhecia Deus como pastor. O próprio Jesus se apresenta como o pão da vida, ele fala: eu sou o pão. E o que você faz com esse pão? Esse pão que Jesus está apresentando não é um pão que você vai pegar e colocar no forno e deixar assar. Não, ele se apresenta como o pão da vida, porque é o nosso sustento dia após dia, aleluia. É o nosso alimento, é o nosso suprimento. E Jesus, ele é o pão da vida, porque ele nos alimenta dia após dia. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, querido, é assim que Deus trabalha, Deus faz, Deus se revela a nós. E esse é o desejo do Senhor, se revelar a vocês nesta noite. O primeiro versículo e o segundo versículo do Salmo de número 91, existe a identificação, como eu disse, das pessoas a quem Deus haverá de proteger. E a partir do versículo 3 em diante, vem as promessas de livramento para quem abriga e confia em Deus. Interessante. Muito interessante. As promessas, a partir do versículo 3, são para as pessoas que abrigam e confiam nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O salmista está dizendo: habita ou habitar, permanecer, viver, para que eu possa ser protegido pelo Senhor. No mundo espiritual, na minha vida, no meu dia a dia, eu preciso habitar na casa de Deus. Eu preciso morar na casa de Deus. Eu preciso permanecer em Deus. Eu preciso viver em Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Não dá para ter um relacionamento, desculpa a expressão, meia boca. Não dá para ter aquele relacionamento de domingo, que eu venho para a igreja, levanto a minha mão, canto, me emociono com a música, ouço a palavra, e na segunda-feira eu esqueço de que eu tive um compromisso ou que eu escutei a palavra.
Eu preciso me alimentar da palavra dia após dia. Eu preciso viver com Deus dia após dia, na alegria, na tristeza, na dificuldade. Eu preciso andar com Deus, habitar em Deus, viver em Deus. Que aventura, que coisa linda. É quando você está voando nas alturas e você está glorificando a Deus, exaltando a Deus. Que coisa linda é quando você está passando por uma dificuldade, uma tempestade, e você continua louvando e adorando a Deus, porque Deus habita em você, você vive nele, você nasceu para Ele, Ele morreu por você. Há uma intimidade, há um relacionamento. Aí você pode perguntar, pastor, mas eu quero habitar nesse esconderijo. Qual é o endereço? Me dá o endereço. Aqui no Brasil, querido, vocês que construíram as suas casas, porque um dos sonhos do brasileiro é ter casa própria, é ou não é? Ter casa própria. E quando a gente quita aquelas prestações que duram 20 anos, 25 anos, cara, não é? Você tinha cabelo ainda, né? Estava zerado, novinho. Aí quando você quita, você já está com cabelo branco, então não tem mais cabelo. Mas você agradece a Deus. Mas a primeira coisa que você faz quando você compra o seu terreno, você já não constrói de imediato. O que você faz? Você faz um muro. Você protege o seu lar. Você protege o seu terreno. É a primeira coisa que nós fazemos, é construir um muro, é cercar um muro. Para quem mora em apartamento, eu acredito que quando você veio comprar o seu apartamento, você viu o condomínio, você viu se tinha segurança, você viu se tinha vigilante de manhã, à noite, por aí vai. Você viu tudo isso. Você leu na internet lá quais são os pontos quentes da violência, sei lá, em Águas Claras, no Distrito Federal. Você falou, aqui eu não quero, porque aqui o ponto é quente. Aqui eu não quero, eu quero um ponto frio. Onde há segurança, onde me dá segurança. É o que nós buscamos, queridos. É o que nós queremos para a nossa vida, é segurança. Às vezes eu vejo muitos pais, eu não sei como que, eu não consigo entender um pouco, eu não consigo saber reagir, quando os pais, eu quero que você entenda uma coisa, querido, tudo na vida tem que ser direcionado por Deus, tudo na vida tem que ter um propósito de Deus. Você não tem que levar o seu filho para fora do país para fugir da violência, porque se você levar o seu filho para fora do país, entenda isso, se é da vontade de Deus, se é do plano de Deus, que ele vá para outro lugar bem distante, como nossa filha está, se é do plano de Deus, amém, abençoe, pegue a sua flecha, estique, deixe, solte, deixe aí. Mas não eduque o seu filho para morar no exterior. Porque se nós levarmos todos os crentes para o exterior, se nós levarmos todas as pessoas que têm compromisso com Deus para o exterior, quem é que vai fazer? Quem vai trazer o avivamento para a nossa nação? Quem é que trará o avivamento para a nossa nação? Entenda isso. Deus, Ele tem os seus planos. Se Deus preparou o seu filho para morar na China, no Japão, no Canadá, na Europa, onde quer que seja, se Deus planejou isso, Ele irá cumprir. Mas se Ele não planejou, não teime com Deus. Não teime com o Senhor. Não teime. O autor está apresentando para nós um abrigo seguro, um abrigo onde nós podemos descansar, onde nós podemos confiar. E eu quero dizer para você, se você se abrigar no Senhor, seja em qualquer parte do mundo, você estará seguro, porque você estará habitando debaixo das asas do Todo-Poderoso. Sabe, queridos, nós precisamos de um abrigo, porque há tempestades na nossa vida. Se não houvesse tempestade, nós não precisaríamos de abrigo. Se não houvesse ataques do inimigo, nós não precisaríamos de abrigo. Se não houvesse elementos perigosos dos quais nós precisamos escapar, não precisaríamos de abrigo. Mas se nós precisamos de abrigo é porque tudo isso está acontecendo. Tudo isso. E existem, queridos, presta atenção, existem pessoas que não conseguiram
fazer, até pensaram em fazer, mas não conseguiram fazer o que eu estou fazendo aqui nesta hora, subindo neste púlpito, pregando a palavra, porque perceberam que subir num púlpito, pregar a palavra, ser pastor, é perigoso e desconfortável. Eu sei que eu reconheço. Quando eu recebi o chamado de Deus, eu sabia que era perigoso, eu sabia que era desconfortável, mas eu não sou trouxa, eu não sou bobo. O que eu fiz? Eu me abriguei debaixo das asas do Todo-Poderoso. Sabe, querido, onde Deus te plantar, não tenha medo, apenas se abrigue debaixo das asas do Todo-Poderoso. Eu sei que existem profissões mais perigosas, funções mais perigosas do que a que nós exercemos. Quando eu era jovem, eu fiz curso de rapel. Eu achei o máximo, eu achei fera. Subir no prédio, sair, fazer a negativa, descer, achei fantástico. Agora, pede para eu fazer novamente, com a minha idade, se eu tenho coragem. Não tenho. Não tenho. Sabe, queridos, embora eu continue a mesma pessoa, quando a gente foi viajar, ainda os meninos pequenos, fomos para Ilhéus, peguei a minha Palio Weekend de esporte, coloquei 160 na estrada, achava o máximo, garotão, jovem, cara, perdei, fundei o pé, a mulher, ei! Pergunta se eu faço isso hoje, pergunta, não tenho coragem, absurdo, imprudência, negligência, imperícia, culposo. Hoje eu não tenho coragem, queridos. Muita coisa que nós fazíamos, é ou não é, Jader? Hoje nós não fazemos mais, por causa da nossa experiência. Por causa da nossa experiência. A experiência, queridos, eu vou voltar para outro tema. A experiência nos ensina a ter cuidado. A experiência nos ensina a respeitar certas situações. Quando jovem, a gente botava aquele escapamento barulhento no carro, achava o máximo. Hoje, cara, que mico, velho. A experiência, ela nos ensina que existe uma sensação de perigo, e essa sensação de perigo não nos diverte mais, porque no passado nos divertíamos com a sensação de perigo. Hoje ela não nos diverte mais, de jeito nenhum. Quem é policial sabe aqui quando entrou na polícia, vibrava. Hoje, doido para aposentar. Há experiências que ele nos ensina a ser grato e agradecer pessoas. A experiência nos ensina a olhar antes de ir. A experiência, com a experiência, a gente aprende a não abrir a boca para certas coisas. Abríamos a boca, falávamos. Hoje a gente para, a gente pensa, será que vale a pena? A experiência traz isso. A experiência, queridos, olha só, quando você tem a experiência, você não acredita que alguém é uma boa pessoa só porque é estiloso, se veste bem, ou porque é bonita. Não é? Quando a gente olhava
na nossa juventude. Uma menina que se bonita, se vestia bem, uau, deve ser gente boa. Um rapaz estiloso, usando roupa de marcas, cara, o cara deve ser top. Mas agora, a gente olha para o estiloso, para a menina que é gatinha, cara, a gente pensa antes. Jovem, pense antes. Não vai pela aparência. Se tem um jovem perto de você e fala assim, jovem, você é muito lindo, Jesus te ama, não vá pela aparência. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós passamos por tempestades. Abrigando ou não, no esconderijo do Altíssimo. Todos nós passamos por perigos. Abrigando ou não, todos nós. Todos nós passamos por perdas. Abrigando ou não. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando nós passamos por isso, nós temos que aprender a dar valor ao que Deus está nos oferecendo. Habitar no esconderijo do Altíssimo. Habitar no esconderijo do Altíssimo. Deus está dizendo, olha, você vai passar por dificuldade, todos nós passamos. Você vai passar por lutas, por tempestade, todos nós passamos. Mas Ele está dizendo, se esconda em mim, se abrigue em mim. Porque se você fizer isso, eu vou com você. Eu vou te proteger, eu vou te livrar. Se você cair, eu te levanto. Se você chorar, eu enxugo as tuas lágrimas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o nosso Deus, Ele é o Deus que nos ama, que quer nos dar proteção. E talvez hoje você está dizendo, pastor, mas eu preciso dessa proteção, eu preciso correndo urgentemente ir para esse esconderijo. Como é que eu posso chegar lá? Como é que eu posso encontrar? Sabe, queridos, o esconderijo não está em um prédio, o esconderijo não está em uma casa, nem um endereço, o esconderijo não está num plano de saúde, um bom plano de saúde, não. O esconderijo está no local que é oferecido pelo Altíssimo, que é oferecido por Deus. Lá Deus vai te proteger de todas as investidas do maligno. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus protegeu Noé e a sua família através da arca. E a Bíblia fala que a arca tinha uma porta. Quando Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras entraram na arca, Deus fechou a arca. Deus deu abrigo para a família de Noé. Porque Noé andou com Deus. Noé se refugiou em Deus. A Bíblia também fala que no Antigo Testamento, se alguém cometesse um crime, se alguém cometesse um homicídio, ele poderia se refugiar em uma cidade chamada Cidade de Refúgio. Se eu cometi um crime de uma forma culposa, eu poderia correr e me refugiar na Cidade de Refúgio. Entrando pela porta daquela cidade, ninguém poderia me tocar. E eu ficaria ali guardado até o meu julgamento. E ao sair, se eu fosse absolvido, eu poderia andar livremente, voltar para o meu meio, onde eu pudesse viver normalmente. Hoje não existe arca, hoje não existe cidade de refúgio. Pastor, como que eu posso me refugiar? Abra sua Bíblia, queridos. Você vai entender isso. Eu quero que você abra. Talvez você saiba esse versículo de cor, mas eu quero que você abra sua Bíblia e leia comigo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esse é o lugar de refúgio que Deus providenciou para nós. Este é o lugar que Jesus providenciou para mim e para você. João,
capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Isto é mais do que uma cidade de refúgio. Isso é mais do que uma arca. O próprio Jesus, no capítulo 10 de João, no versículo 9, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Olha só, 4 privilégios nesse versículo. Se alguém entrar, ele fala: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Se você entrar por essa porta que se chama Jesus, você está salvo. Você está garantido, não somente de ser livre do inimigo aqui, mas alcançar a vida eterna. Além de ser salvo, você também, olha só o que a Bíblia diz: você entrará, e ao entrar, você fará parte da família de Deus, você compartilhará do pão com os filhos de Deus, você terá comunhão, você participará de um banquete de amor, você terá uma aliança, você será também co-participante das promessas de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Você entrará na presença dos Reis dos Reis e receberá um grande presente: o poder do Espírito Santo. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você sairá, levar os famintos a palavra de Deus. Você encontrará alimento para a sua vida. Você vai encontrar pastagem, alimento para a sua vida. E o Espírito Santo irá te conduzir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez nesta noite existam pessoas que não estão habitando debaixo do esconderijo do Altíssimo. Talvez você hoje até habitou, deu uma fugida, deu uma escapulida, está lá fora, está: meu Deus, eu preciso voltar, eu não tenho forças. Mas nesta noite o Espírito Santo te fortalece, te renova, para que você volte o mais rápido possível para habitar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Queridos, quando você habita no esconderijo do Altíssimo, o inimigo, ele não pode te tocar. Não pode. Você vence as tempestades, você vence os perigos, você vence a depressão quando você habita no esconderijo do Altíssimo. Ali é um lugar secreto, ali é um lugar que Deus reservou para você. Você não tem que estar somente aqui na coinonia, mas você precisa habitar no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para a pessoa ao seu lado: você precisa ir para o esconderijo do Altíssimo. E quando você está debaixo do esconderijo, você está no esconderijo do Altíssimo, o versículo, você pode dizer, você pode falar: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, e nele confiarei. Aleluia. Sabe, queridos, você precisa habitar no esconderijo do Altíssimo. E ao habitar, você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Você precisa descansar nele. Se você tem um Deus e não confia nele, por que você precisa dele? Por que você tem um Deus e você mesmo quer resolver tudo? Por que, queridos? A gente tem mania de querer resolver tudo, se nós temos um Deus que guerreia as nossas guerras. Por que nós queremos resolver tudo se nós temos um Deus? Nós precisamos aprender a confiar nele. Por que você precisa de um Deus para consertar a sua família, se você ainda fica abrindo a boca, reclamando, murmurando, xingando, amaldiçoando a sua casa? E como que você quer que Deus restaure, que Deus faça? Confie nele, querido. Porque você precisa de um Deus, se você ainda tem alguns esquemas antigos que costumava usar antes de se converter. Ah, pastor, tu sabe, né, pastor? Tu sabe, né, pastor? O negócio está feio para todo mundo, pastor. Eu tenho que dar os meus esquemas aqui, pastor. Eu tenho que dar minhas puladas fora, para manter o pão de cada dia. Ei, você não tem que dar pulada fora. Você não tem que fazer qualquer tipo de esquema ilícito que Deus não aprova. Você precisa só confiar
porque Ele supre as suas necessidades. Aleluia. Aleluia. A confiança nos leva ao esconderijo, mas ao mesmo tempo que a confiança nos leva ao esconderijo, a sua confiança vai sempre ser provada. Se você de fato confia em Deus, a sua confiança sempre será provada. A Bíblia fala em Jó que um dia Satanás teve uma conversa com Deus, chegou para Deus e disse: eu acho que Ele está te servindo, Deus, porque o Senhor colocou ele no esconderijo. Então ele está no esconderijo, ele está te servindo. Eu não posso tocar nele, e de fato não pode. Eu não posso tocar nele. Eu até tento me aproximar dele, mas o Senhor colocou algumas cercas ao redor dele que eu não consigo. Mas tira a cerca, tira as cercas, e eu farei que ele te amaldiçoe. Eita Deus. Tire a cerca, para ver se ele não te amaldiçoa. Sabe, queridos, de vez em quando, Deus permite que as cercas sejam tiradas. Aliás, o próprio Deus tira algumas cercas da nossa vida, para sermos provados. Mas saiba de uma coisa, a única cerca que Ele não vai tirar é a cerca que está a tua alma. Deus não vai permitir que o inimigo roube a tua alma, querido. Ele pode tocar na cerca do seu trabalho, Ele pode tocar na cerca da sua casa, da sua saúde. Ele pode, se Deus permitir. Se Deus permitir. Queridos, Jó teve a casa queimada, filhos destruídos, a sua reputação, aflição no corpo. Mas quando Jó teve tudo isso, sabe o que foi que ele disse? No capítulo 23, versículo 10, ele disse: porém, Deus, Ele sabe o meu caminho, provando-me, sairei como ouro. Ou seja, se você está passando por uma prova, por uma tempestade, permaneça firme, glorificando ao Senhor, exaltando o nome dEle. Não abandone a sua fé, não abandone Deus, porque você vai sair cantando, glorificando e sendo provado, e você vai sair como ouro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, estou sendo provado. Deus, está doendo. Deus, as ondas são muito fortes, mas mesmo assim, Deus, eu vou permanecer no Senhor. Deus, eu perdi o que eu mais amava, mas mesmo assim, Senhor, eu vou te adorar, eu vou te exaltar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, a confiança em Deus nos leva ao esconderijo. Guarde essa palavra. Eu vou ler 2 vezes para você guardar essa palavra. Você derrota o inimigo não saindo da situação, mas não permitindo que a situação abale o seu alicerce. Eu vou repetir. Você derrota o inimigo não saindo da situação, mas não permitindo que a situação abale o seu alicerce. Glória a Deus. Eu estou na situação, mas eu estou firme em Deus. Eu sei que o meu Redentor vive, e no seu tempo, Ele exaltará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Quando a gente abriga no esconderijo do Altíssimo, e nós confiamos nele, aí vem as promessas. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Passarinheiro é aquele que faz armadilhas para prender pássaros. Pássaros
não foram feitos para ficar em gaiolas. Eita, Deus falando, ó. Pássaros não foram feitos para viver em gaiolas. Pássaros foram feitos para voar. Foram feitos para voar. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, querido. Quando você está debaixo da sombra do Onipotente, quando você confia nele, você voa. Você alcança tudo aquilo que Deus propôs para você, para glorificar o nome dEle, não para te exaltar, mas para honrar o nome dEle. Deus, Ele te fez para dar voos altos, entenda isso. Deus não te fez para andar de cabeça baixa, destruído, não. A Bíblia diz, e Ele te livrará do laço do passarinheiro. O passarinheiro, ele prepara armadilhas para nós, para que a gente caia, a gente tropece, a gente ande de cabeça baixa. É claro, se a gente ficar, ele quer que a gente ande no nível dele, lá embaixo, para ele nos dar o tombo. Mas quando você habita no esconderijo do Altíssimo, e você confia nele, você voa tão alto que ele não consegue te pegar. Aleluia. Mas eu trago uma palavra para você. Se porventura você caiu em alguma armadilha, e eu quero falar de algumas armadilhas que nós podemos cair, mesmo habitando, a gente precisa ser vigilantes, nós precisamos ser vigilantes. Quando você confia em pessoas erradas, isso é uma armadilha. Caraca, velho, confiei no cara, tomei tombo, tomei balão. Quando você confia em pessoas erradas, é armadilha. Quando você compra o que você não precisa, para impressionar pessoas que você não conhece, com dinheiro que você não tem, é armadilha. Quando as circunstâncias aparecem, você começa a olhar para as circunstâncias e você deixa de olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé, é armadilha. Você acha que as dificuldades são maiores do que o seu Deus, não é não. Quando você deposita os seus sentimentos em coisas e não em pessoas, você se apega às coisas e não às pessoas. Quando você se sente cansado, quando você não acha que não tem mais necessidade de vir para a igreja, quando você se frustra com alguém na igreja, eu fico imaginando, gente, quantas pessoas devem ter sido frustradas, devem ter se frustrado comigo, porque eu não falei, porque eu não visitei, porque eu não liguei. Quantas pessoas desanimaram porque eu não fiz isso? Eu sou falho, eu sou humano. Não olhe para mim, querido, olhe para Deus. Talvez eu não te liguei porque, sei lá, esqueci, não deu tempo, enfim. Mas Deus não deixou de ligar para você. Deus não deixou de olhar para você. Não deixe de vir à casa de Deus. Não deixe de se alimentar da palavra de Deus. Não deixe de buscar Deus em oração. E se você caiu em uma dessas armadilhas, não tem força, você não consegue orar, hoje, em nome de Jesus, nós vamos orar por você. Você vai ser restaurado. Deus vai te tirar desse laço. Deus vai te colocar, vai fazer você voar novamente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem uma outra promessa. Ele te livrará da peste perniciosa. Peste, doença contagiosa, infecciosa. Mas quando você entra, querido, no esconderijo do Altíssimo e confia nele, ele te livra de tudo aquilo que infectou a sua vida. Ele te livra de tudo aquilo que contaminou a sua vida. A praga, ela veio, ela chegou perto de você. Talvez ela veio através de outras pessoas, te contaminou. Mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor, Ele quer te curar de toda a peste perniciosa. Basta você querer.
Basta você se entregar, basta você querer voltar para o esconderijo do Altíssimo. E eu concluo dizendo: se você está no esconderijo do Altíssimo, nunca saia de lá, nunca. Não troque o esconderijo por nada, por nenhum outro tipo de abrigo. Permaneça lá. Ali você vai encontrar o seu alimento, o seu sustento. E você vai alcançar a vida eterna. Se você não está no esconderijo do Altíssimo, corra para lá e se refugie nele. Ele está te esperando. Fique de pé nesta hora, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele pode dizer ao Senhor: meu Deus, meu refúgio, Deus meu, em quem confio. Querido, Deus te ama, Ele pagou o preço, é a sua vez. Deus conhece o seu coração. Deus, Ele sabe onde você está abrigado. Talvez você esteja desabrigado. Deus nesta noite chama para abrigar-se debaixo das suas asas e confiar nele. Pastor, eu já me abriguei no Senhor, só que por algum motivo ou outro eu deixei de lado, eu saí, eu deixei de confiar em Deus, eu olhei para fora e me arrebentei. Deus nesta noite está te chamando de volta. Deus nesta noite está te chamando de volta. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Ele te ama. Ele pagou o preço. É a sua vez. Feche seus olhos.